E depois da pandemia? Veja uma coisa, eu comentei em alguns artigos recentes que nós estamos em plena quarta revolução industrial. Essa nova etapa da revolução industrial ela é tão brutal como ruptura econômica e social e de modos de produção, como foi o início da primeira revolução industrial em relação ao feudalismo. Agora nós temos o trabalho remoto, a educação também passa para o EAD, passamos a ter toda uma construção de parcerias e não mais de trabalhadores, de empregados. Os estados passam a não se responsabilizar mais nem as empresas e, ao mesmo tempo, proibições de aglomerações por causa da pandemia também forçaram as pessoas a se acostumarem a comprar à distância, acelerou os processos de pagamentos digitais e também o de entrega, que é, por exemplo, modelos de delivery. Então, tudo isso daí soma com economias remotas, de trabalho digital, uma série de questões. O que vai ser do meio cultural se existe uma perspectiva de que algumas atividades presenciais não vão retornar naturalmente, mesmo depois da pandemia, e tem outras questões ambientais e riscos de novas pandemias e períodos sazonais de abertura e de fechamento constantes previstas para os próximos anos, não é somente agora o coronavírus, e ao mesmo tempo essa pandemia que eu comentei desencadeou essa aceleração da quarta revolução industrial, portanto não tem volta, o que iria acontecer nos próximos anos impactou agora, né? Até os meios digitais foram acelerados, o 5G também, estamos aqui inclusive conversando, né, numa sala digital que foi proporcionada porque as ferramentas abriram para que as pessoas pudessem utilizá-las mais facilmente, mas como que será a produção de arte disso e principalmente a subsistência, porque me parece que só de live não se vive. Eu fico vendo gente tentando levantar um dinheiro que não existe. Marila, o que você acha disso? Eu fico pensando no desdobramento e na capacidade. Vou voltar ao início, estou pensando aqui, conforme você está falando, estou evoluindo no meu pensamento, no sentido de como que essas estratégias, dispositivos corporais, tanto para viver que fica acionado, você deixa de pensar em outras coisas, como essas estratégias também podem funcionar para se pensar nos desdobramentos ao longo do tempo e para que a gente possa ser um pouco mais rápido para pensar em soluções. Porque é o processo de adaptabilidade do corpo, né? Quando bateu um asteroide aí, quando abriu uma fenda na Terra, quando de quadrúpede para bípede, é da natureza do corpo se adaptar também, né? Agora, a que preço e em que condições? Então, acho que valores como cidadania, que a gente talvez nunca nem tenha sentido muito o cheiro onde a gente vive, né? De alguma maneira, isso vai estar sendo reconfigurado. Mas acho que existem valores que estão nessa faixa desse entendimento, né? Que a gente vê essa discrepância de entendimento. Enquanto nós participávamos de um processo de reconhecer as diferenças na pele, de negociar estratégias para uma política, seja o que fosse, né? Uma política pública, mesmo com pensamentos, né, de uma sociedade privada, né, neoliberal, que eu acho que aqui temos um outro problema para pensar. Né? O quanto a gente está trabalhando por um processo mais amplo, mas está sendo dominado ainda por esse pensamento. E o quanto disso escorre realmente por água abaixo. E também o que fica de bom. Mas o que eu quero dizer é quais... A gente precisa estudar melhor esses desdobramentos, você tem totalmente razão. Agora, a gente já está vendo teatros na Europa, que começou antes lá, que já estão aceitando monólogos e trabalhos solos, que as cadeiras já foram transformadas para ficar com 1 metro e pouco de distância. Já tem colegas circulando, músicos alemães, com dança, com vídeo, com outras coisas. Então, assim, isso vai ter que acontecer, já está acontecendo. Para quem tem mais estrutura, isso é mais rápido. O grande problema nosso, que vai filtrar muito, e aí eu acho que nós vamos estar tratorando, o mundo está tratorando quem já não tinha muito, é essa grande diferença social, cultural e de condições de produção de trabalho. Né? Então, quem é que vai conseguir se adaptar? Quantas pessoas? Eu realmente me preocupo com números hoje, se a gente pensar numa humanidade, né? Onde está a nossa humanidade, nosso senso de humanidade? Entender que, como você falou, está no mesmo barco com as outras áreas. Eu acho que também está faltando grupos que lembrem que a cultura, que a biologia, que a matemática, que o comércio, ele está imbuído. Se o Covid não ensinar isso, 19,
nem um pouco, não vai ser o Covid de 2022 que vai, entendeu? Então, eu acho que aqui você está trazendo vários aspectos. Eu realmente prefiro deixar no macro, no complexo, e dizer que tem uma questão de valores que tem que ser, tá nessa formação que o Yuki está falando, que vários de nós fazemos isso tudo junto no mesmo pacote, mas também até onde isso chega. Tem que ter uma força de desdobramento e reverberação. Então, a tecnologia pode ajudar, né? Mas a gente vai ter que usar outras tecnologias, né, que a gente já conhece, para ver como que ela pode ter uma disseminação maior. E nela, eu estou falando, tem que vir com alguns entendimentos de valores. E o que eu senti mesmo próximo à minha família é uma discrepância de quem vivenciou os processos de participação social e entendeu e se ressoou mais com o sentido macro da realidade das outras pessoas, e aquelas pessoas que não participaram, ficaram lá fazendo outra coisa no seu mundo, e aí aconteceu tudo isso que aconteceu com esse país. Que quando a gente viu as pessoas mais próximas da gente, elas desconsideravam o professor universitário, desconsideravam o artista, desconsideravam a ponto de deixar ser tratado e falado como se fosse um lixo, uma traça, ou nem isso a gente faz com o animal. Então, assim, tem uma discrepância de entendimento que eu não sei como é que se resolve. Porque sem ela... É a velha diferença, Marila, entre a inclusão e a exclusão. Quem é inclusivo e quem é exclusivo. Né? Realmente, isso está em poliarquia, né? Robert Dahl, a gente já discutiu ele antes, né? Então é isso, é quem está preocupado com a coletividade e quem é egoísta. O resumo é basicamente esse. Yuki, sobre esse pós e afinal, o que será? O que a gente pode fazer? Bom, eu acho que primeiro que tem que mudar muitos paradigmas, né? E o que a pandemia é uma crise ecológica de um sistema insustentável. E isso não está dissociado com todo esse processo que a gente comentou. Mas entre algumas coisas que eu acho que é a dicotomia entre cidade e campo. Isso vai começar, tem que desaparecer, senão a espécie humana não sobrevive. Então, a gente tem que, eu acho que vai ter sim, para quem tem condições, fazer imersão na área da dança. Poder fazer uma residência em sítio, poder fazer outro processo de criação, deslocar o espaço de vivência e de criação junto com ambientes abertos, externos, com a natureza também. Esse é um caminho. Outro caminho é, sim, como que a tecnologia é a favor também, né? Como que a tecnologia é usada para fazer trabalhos colaborativos em conjunto, mesmo remotamente. Então, como a gente está fazendo, construindo pensamento, soluções, o caminho, vislumbrar, mesmo à distância. Então, a tecnologia tem muito a favor para a gente poder começar a criar projetos artísticos, culturais, à distância também. E a realidade virtual e tudo isso também vai influenciar, sim, na linguagem artística. E, gradativamente, vai ser uma mistura de linguagens também. Não vai ser o que já estava acontecendo, de música com dança, com teatro. Eu acho que essa arte pura que a gente está falando inicialmente, né, que você trouxe da questão, né, enquanto especificidade a dança vai existir, mas será necessário uma equipe transdisciplinar, multilinguagem, que consiga trabalhar à distância. Porém, esses dois caminhos que eu citei são para as pessoas já privilegiadas, como a Marina comentou. Pessoas que teve acesso, pessoas que teve certas formações, a tecnologia, a educação, o recurso financeiro para ter um sítio para fazer uma imersão. Antes disso, muitas pessoas estão morrendo. Na verdade, assim, como que a gente vai pensar numa construção de um novo país, um novo mundo, se a gente nem está tentando aos 520 anos do genocídio e da guerra dos índios? Entende? E tudo isso não está separado. Então, entre os caminhos que eu farei enquanto artista pesquisador, e é esse lugar, voltar para a natureza, e dialogar entre a natureza e a tecnologia, fazer trabalhos remotamente, encontrar soluções de compartilhamentos em teatros, seja solo, ou projeção em prédios, na rua, tem várias soluções, mas isso é para as pessoas que têm condições e vai ter acesso. Agora, a grande maioria estão morrendo. E aí, a exclusão desse
sistema que foi estabelecido, tamanho, e mesmo auxílio ou emergencial, você tem que ter um app, você tem que ter um celular, você tem que ter uma... Isso já é estudante. E aí a gente tem que começar a questionar também, enquanto o artista educador, o que são os direitos humanos atuais no mundo complexo digital em rede. Eu acho que, por exemplo, a privatização da telecomunicação há 20 anos atrás é um tiro no pé agora, porque o Wi-Fi deveria ser direitos humanos já agora, nessa altura do campeonato, que é uma exclusão. Agora, na atividade remota, muitos alunos são excluídos do ensino. Então, eles têm várias questões que tem que mudar toda a estrutura da sociedade, que está colapsando. Então, enquanto artista, eu acho que tem linguagem que vai aparecer, adaptar, mas antes disso, é guerrilha, é rua. Quem pode dar novas soluções à manifestação durante a quarentena são os artistas, que têm que estar junto a movimentos sociais. Antes de pensar numa arte que sobrevive também financeiramente, a gente tem que pensar plano A, B, C, D, que todos os artistas vêm fazendo ao longo da vida, a gente tem que entender que quem consegue pensar um deslocamento espacial, temporal, criativo, para fazer uma manifestação, talvez não no centro, mas talvez em Passaúna, que está lá tudo deserto, um ato unificado, pacífico entre partidos, são os artistas que conseguem pensar nessa crise hídrica que está vivendo. Então, essas soluções que parece que não vai dar um retorno financeiro, talvez, mas em que momento a gente escolheu ser artista para dar um retorno financeiro? E qual é o papel dos artistas nesse momento? É estar, assim, junto com as frentes populares, ocupando espaço também. Então, quando a gente fala do futuro da arte, a gente tem vários tipos de arte. E qual é a escolha enquanto indivíduo você vai fazer? Eu acho que você tem que ter plano, sim. Eu estou reunindo com artistas da Descompanhia para pensar num projeto buscando edital. Em contrapartida, eu tenho outras ações de ativismo na rua, tentar fazer um ato unificado ou com um plano. Então, são vários caminhos que abrem e os artistas têm que estar abertos para sentir e perceber qual é o seu papel no mundo. E é uma busca solitária. Perfeito, Yuki. Olha, e nós estamos aqui com outros colegas no Observatório da Cultura justamente tentando debater isso para dar nossa contribuição. Eu queria agradecer a presença de vocês e encerrando, lembrando uma questão que amarra ao nosso diálogo aqui, que é um tempo de extremos e que não passa sem mudanças, sem as pessoas entenderem de que temos que nos adaptar, mas também não deixar nesse processo de adaptação, deixar de lado de hipótese alguma o sentimento humano, o de mudança de hábitos, o de processos de cidadania, de construção coletiva e de criar formas de enfrentamento e utilização das novas ferramentas para uma transição e mudança de mundo. O mundo está passando cada vez mais por processos violentos em estados, em meio ambiente, doenças, todo tipo de situação, no mundo do trabalho, na economia, e não passa sem que as pessoas se transformem. E essa transformação é uma transformação também interior. As pessoas precisam trabalhar justamente esse seu link com os coletivos, aí com o bem-estar coletivo e com uma busca de melhorias na sua própria vida, na sua capacidade técnica de trabalho, de estudo, de desenvolvimento humano e, por que não, acima de tudo, espiritual. Eu queria agradecer a Marila, o Yuki, observatoriodacultura.com.br, estamos no YouTube, dá aí a sua curtida no sininho, e a casa é de vocês, todo mundo convidado para bater papo, e o Yuki e a Marila voltam, porque eles também são fundadores, e a gente vai ter muito assunto para debater, isso é só uma retomada, uma arrancada aí com muito assunto, né? Muito assunto, para a gente reabrir os trabalhos. Estamos de volta. Obrigado.
Abração para Parabéns vocês. pelo observatório, agora navegando já, hein, Rodrigo? Obrigada. E Yuki, uma delícia estar do teu lado, esse ativista maravilhoso, esse movimento novo da dança. Adoro conversar com vocês também. Parabéns. Bom dia, tudo bem, amigo? Óticas para hoje? Observatório da Cultura.